Ufa, saiu essa vitória. O Palmeiras vinha de uma sequência ruim, né? Não fez gol na final do Paulista, contra o São Paulo, não fez gol com a bola andando, fez aquele gol de bola parada de pênalti que aconteceu. Podem falar que não, minha opinião é essa, eu não vou mudar. E o Palmeiras, vindo uma sequência ruim aí, conseguiu fazer 3 gols. Fraquinho, né? O time do Sporting Cristal é um time fraquinho. Libertadores é assim, né? Mas o Palmeiras começa bem. Precisava disso. Um time muito mudado, né? O PVC estava falando na transmissão e é verdade. O Palmeiras é um time completamente mudado, né? A gente tem ali no gol o Everton, né? O Gomes, olha só, hein? O Everton, Gomes, Piquerez, e o Estevão. Essa escalação que o Lucas está colocando aí pra gente, mas estou dizendo da diferença dos times que a gente está acostumado a ver, né? Os remanescentes aí. O Everton, Gomes, Piquerez e Estevão. Não tem mais ninguém. O Flaco que entrou depois, né? Vamos falar da escalação, então, olha. Escalação, olha como esse time mudou. Olha como esse time do Palmeiras mudou. Hoje começou com o Fux, né? Os 3 zagueiros, Fux, Gomes, Micael. O Fux fazia ora ali a lateral, ora o terceiro zagueiro, né? E o Piquerez. Aí no meio, Lucas Evangelista, Emiliano e o Felipe Anderson. Na frente, o Estevão, que fez ala, chegou a jogar ali pelo lado, Vitor Roque e Facundo Torres. Então é um time muito mudado, e ainda a gente está buscando, eu acho que uma nova identidade, né? Esse time do Palmeiras é um time completamente mudado, um time remodelado aí para continuar buscando vitórias, buscando conquistas, né? Falhou esse ano, teve a primeira oportunidade no Paulistão, foi vice-campeão, e agora vamos ver nessa sequência aí. Começou bem a Libertadores, não começou bem o Brasileiro. Não gostei do jogo do Palmeiras contra o Botafogo, já falamos sobre isso aqui, mas hoje não fez uma grande partida. No segundo tempo até criou mais, né? Criou um pouco mais, mas também não foi uma grande partida, uma partida de encher os olhos. Até porque, se tivesse jogado bem, teria sido uns 4, 5, né? Porque esse time é fraquinho, a defesa é ruim, o goleiro até que fez boas defesas ali, pegou 1, 2 ali na cara, pegou uma do Lucas Evangelista, pegou uma do Felipe Anderson, hein? Rapaz, eu até queria falar sobre o Felipe Anderson com vocês. Será que eu estou muito otimista com esse Felipe Anderson aí que jogou no lugar do Veiga hoje? Ou será que aos pouquinhos a gente vai vendo ele se soltar? Aos pouquinhos não, né? Faz mais de 1 ano já que ele está por aí. Mas parece que o Felipe Anderson voltou diferente esse ano, jogando numa posição diferente ali por dentro. Eu gostei. Tem muita gente falando aqui do time, que o time está ruim, que tem gente que não dá mais, mas, rapaz, pelo menos a gente tem que olhar se tem alguma coisa positiva de um jogador que a gente esperava no ano passado que pudesse fazer alguma diferença, era o Felipe Anderson, hein? E o Felipe Anderson fez uma boa, não é aquela partida, né? Fez gol, deu passe para gol, não é isso ainda. Mas do que ele vinha jogando o ano passado, eu acho que a gente tem motivo ali para pelo menos ficar de olho. Não é ainda achar que achamos um substituto para o Veiga, que não é. Eu acho até que o Maurício está na frente dele. Só não jogou porque está no DM ainda. Porque ali por dentro parece que está se encontrando. Já não é sem tempo, né? Está mais de 1 ano aí no Palmeiras, chegou como uma contratação aí de um jogador que teria até espaço ainda em mercado na Europa, né? Veio da Lazio, mas até agora não jogou. Então começou a dar uns lampejos, né? A gente pode dizer assim, uns lampejos ali de que o Felipe por dentro ali pode render alguma coisa, né? É uma boa notícia, porque o Abel a gente sabe que com dificuldade, né? Com dificuldade ali para achar um jogador para substituir o Veiga, que oscilou um pouco esse ano também, é verdade. E agora, aos poucos, deixa eu tomar uma água. Aos poucos parece que o Felipe está chegando. Vamos ver. Mas não dá para dizer que ainda que é a solução dos problemas, não. Ainda não, mas quem sabe, né? Quem sabe é bom, que é mais uma opção que o Abel ganha nesse setor ali, que não é fácil, hein? Jogar ali por dentro não é fácil. O Veiga vem há muito tempo jogando e sendo competentíssimo, né? Jogando ali com a 10. O Maurício chegou e começou a jogar bem o Paulistão.
era o artilheiro, né? Foi o artilheiro com 5 gols do time. Mas agora, quem sabe, uma nova possibilidade aí de ter o Felipe Anderson ali jogando mais por dentro. E aí é legal, uma opção boa. E o time que jogou hoje, a gente pode ver algumas dificuldades, né? Por exemplo, eu não gosto dessa história de o Estevão ser meio que ala, meio que lateral, aquela história até que o Scarpa fez muito, né? Com o próprio Abel Ferreira. Agora, o Estevão, o talento que esse menino tem, ficar marcando o lateral quando vem para o ataque, eu acho que é completamente desnecessário e tira esse menino que é craque, né? Não dá para fazer com que o Estevão, que tem a capacidade de decidir jogos lá na frente, de ser um tormento para a defesa do adversário, num jogo contra o Sporting de Cristal, fique amarrado ali, acompanhando o lateral, sendo um ala, né? Porque muitas vezes o Fux vinha para dentro, ele tinha essa responsabilidade de vir até aqui na lateral. Tá certo que hoje tem que acompanhar mesmo, mas se você tem um lateral mais aberto ali pelo lado, não fica tanto assim para o Estevão. E principalmente também quando o Estevão, o Palmeiras tinha a bola, ele era um ala ali pelo lado, porque o Fux vinha para dentro, né? Então, assim, eu acho que o Abel tem alguns ajustes ainda para fazer. O Abel precisa achar um lugar e deixar esse menino lá para frente, onde decide jogo. Nós vimos aí contra o São Bernardo, né? A partida que esse menino fez, fazendo 2 gols, lá perto do gol, atrapalhando, né? Criando dificuldade para o adversário. Então, esse menino precisa jogar mais à frente, precisa jogar mais perto do gol. Quero pedir para que vocês continuem se inscrevendo no canal. Muito obrigado a vocês que já estão inscritos. Pessoal que está chegando aí para a live, que ainda não está inscrito, se inscreva no canal, está rolando a promoção, que aliás a gente vai hoje divulgar o ganhador, né? Então, se você, para concorrer aí a essa viagem para Miami, você tem que estar inscrito no canal. Já já a definição do ganhador aí, a promoção de Miami. Então, já já nós vamos conhecer quem é que vai para Miami, mas você precisa estar inscrito no canal, precisa estar inscrito no Instagram também, Velo01, do nosso parceiro Harold Pro Floors, lá também de Atlanta, que é nosso parceiro. Então, tem essas regras, a Harold Pro Floors e o Veloso01, que é meu Instagram, e além, claro, de estar aqui também com a gente no YouTube, para que você possa participar dessa promoção que se encerra hoje. A gente vai falar mais alguma coisa. Então, se inscreva, é importante para a gente continuar crescendo. A gente vem numa sequência muito legal aí de novas pessoas chegando, se inscrevendo no canal. Então, continue se inscrevendo, que para a gente é muito importante. Então, o Estevão é esse jogador decisivo e está se despedindo, né? A gente sabe que faltam poucos jogos aí, ele só vai até o Mundial e depois do Mundial vai se apresentar o Chelsea. Mas não dá, né? Para não usar esse menino dentro do que ele tem de melhor. Abel até andou criticando um pouco o Estevão no momento das decisões que ele tem tomado, mas é o craque do time. Esse menino joga muita bola, é o craque do time, tem que ser preservado, só tem 17 anos, e principalmente tem que se aproveitar o que ele tem de melhor, que é o jogador de definição, é o jogador que vai para cima, que dá passe, que faz gols. Então não dá para fazer com que esse menino seja sacrificado e tendo que marcar tanto, como principalmente marcou hoje. Então, alguns ajustes aí que eu acho que o Abel tem que fazer, mas é um time que até me surpreendeu mais uma vez ele começar com o Lucas Evangelista, né? O Lucas Evangelista, depois, é claro, a gente sempre abre espaço para vocês aqui falarem, comentarem também. O Lucas Evangelista, que está ele ali, ó, que já tem o segundo jogo como titular do Palmeiras, não fez uma bela estreia, né? Não fez uma grande partida contra o Botafogo. Foi mantido hoje e quase fez um golzinho. Quase fez um golzinho ali. Mas assim, para o que vinha jogando o Rios, o Emiliano e o próprio Aníbal, que agora está machucado, eu acho que o Palmeiras tem uma situação bem resolvida ali nesse setor, né? Eu acho pensei até que o Evangelista vinha ali para compor elenco, para numa necessidade de entrar por ali como um segundo volante, como faz o Rios, como já fez o Zé Rafael, mas o Abel está dando espaço para ele. Sei lá. Vamos continuar acompanhando. Não dá para dizer que, ao contrário do que eu ouvi na transmissão hoje, que ele tomou conta do meio-campo, não vejo assim. Claro que não comprometeu, mas também não decidiu, não botou uma bola, não brigou, não é aquele jogador que até agora que deu aquele passe para gol. A gente está acompanhando, né? Vamos continuar acompanhando. São só 2 jogos, mas o Abel, pelo jeito, tem gostado do que tem visto nos treinos, de repente, né? A gente não sabe.
Mas, de repente, está treinando bem e o Abel está colocando ele para jogar. Até agora não foi o grande destaque, mas tomara que se acerte por ali, né? Quanto mais jogador de qualidade tiver esse meio campo, mais fácil fica para os jogadores de frente jogarem e criar possibilidades de gol. Aliás, falando em criar possibilidade de gol e gol, nós vimos o nosso 9, hein? Eu já vi o pessoal criticando aqui. Você já viu o pessoal falando aqui do Vitor Roque, o nosso 9, que chegou, olha aí, por 150 milhões, fez a 5ª partida. É assim, eu acho que é um jogador que ainda precisa se adaptar, a gente entende, né? Só tem 5 jogos, mas a gente vê que ele não criou e nem foi criada para ele nenhuma situação de gol. O que fez o Vitor Roque nessas 5 partidas? Ele sofreu 2 pênaltis, né? Contra o São Paulo e contra o Corinthians. Mas chute a gol, nenhum. Assim, que o goleiro tenha feito uma grande defesa, que ela tenha batido na trave, que tenha passado perto. E são 5 jogos, gente. 5 jogos. Tá certo que o Palmeiras produziu pouco nesses últimos jogos. Hoje não. Eu acho que se o Abel não tira o Vitor Roque do jogo de hoje, tinha grande chance de ele fazer um gol hoje. Porque o time é fraco. No segundo tempo ia se abrir mais. Quando veio o Flaco, eu achei que ele ia jogar com os 2 espetados lá. Por que não? Por que não jogar contra o Sporting Cristal lá? Ele tinha montado uma linha de 4 lá atrás, né? Colocado o Mike entrou no lugar do Fux. E aí ele montou os 4 zagueiros lá, 4 jogadores de meio campo, deixa os 2 espetados na frente, deixa esse menino rodar mais, que ele tem essa capacidade, o Flaco enfiado lá, mas ele ia ficar dentro da área para finalizar. No momento em que o jogo começou a criar as oportunidades para o jogador que estava ali dentro da área, né? Tanto que o Evangelista definiu, o Felipe Anderson definiu, o Flaco não chegou a ter uma grande oportunidade, não. Mas eu acho que poderia o Vitor estar por ali para tentar, né? Não teve, nesses 5 jogos aí, a gente não viu ele finalizar uma vez a gol com possibilidade de fazer o gol. Então a gente está dizendo aqui que ele está aí há 5 jogos, não faz gol, mas também, né? O Abel hoje não colaborou, porque no segundo tempo eu acho que ia aparecer essa oportunidade que ele vem esperando. E até agora não apareceu. Acho que o Vitor tem 20 anos só, é garoto, né? A gente sabe disso, jovem. Assim como o Flaco chegou, o que não pode ser uma desculpa também, né? Que o Flaco chegou com 20, aí ficamos esperando o primeiro ano, porque só tinha 20, aí o segundo ano, o terceiro ano foi o que ele foi artilheiro do Paulista, e o quarto ano já estamos aí em abril, e o Flaco ainda não foi, né? Tomara que com o Vitor seja diferente, porque é um menino que tem uma história totalmente diferente, né? Chegando a jogar no Barcelona, embora não tenha emplacado jogando na Europa, mas é um menino que tem uma trajetória completamente diferente e tem potencial. Agora, o Vitor Roque precisa trabalhar essa canhotinha, né? Um menino de 20 anos aí, com Barcelona no currículo, né? E aí não tem uma canhotinha ali para definir, eu acho que precisa ser trabalhado. Tem 20 anos só, tem que trabalhar, tem que evoluir. Um garoto com esse potencial aí, que se espera muito no Palmeiras, e quem sabe também, falando em seleção brasileira, tem que ter mais recurso, né? Mais recurso. Hoje deu uma cabeçada, outro jogo cabeçou também. Não tem um direcionamento legal para essas bolas jogadas por cima, embora ele não tenha estatura, né, para ter muito essa característica. Mas a gente já viu jogadores, não vou comparar, né? Pequenos, baixinhos, mas que quando chegava na cabeça sabia o que fazer. Romário, né? Dentro da área. Tá certo que o Romário foi um fora da curva também. Mas precisa ter mais recurso, pé esquerdo, bola por cima de cabeça. É um menino que está chegando e precisa ter essa presença diária. Eu não consigo definir o Vitor Roque no Palmeiras ainda. Se ele é o cara que faz a parede, não é, né? Porque ele gosta de sair. Mas por fora, o jogador que recebe, ajeita para finalizar, não vi também um chute de fora da área. Então a gente precisa ver mais e ele precisa mostrar mais também, né? Precisa mostrar mais o Vitor Roque, porque até aqui esse dinheiro todo que foi investido em 5 partidas, nenhum gol, nenhuma chance de gol, parece que começa a incomodar todo mundo, né? Muita gente já escrevendo aqui sobre isso. Então a gente precisa ver que esse garoto aí possa se soltar mais, possa se encontrar mais. E aí a gente tem outras dificuldades também, né? A gente vai falar aqui do Facundo Torres. Ó, o Gustavo Cosa está falando com a gente aqui. Boa noite, Veloso. O que está achando do Vitor Roque? Me leva para o Mundial. Alguém vai hoje. Alguém vai hoje. Agora é isso que a gente está dizendo, Gustavo.
O Vitor Roque é esse jogador que precisa mostrar mais. Chegou aí, já tem 5 jogos, chegou badalado. É verdade que ele chegou, se apresentou na segunda-feira, no domingo já estava em campo, né? Não lembro a sequência agora. Eu acho que era o São Paulo. Mas precisa apresentar mais, precisa ter mais recurso, né? Não usa a esquerda, não cabeceia, não tem aquele jogador de definição. Então ele precisa apresentar mais para que a gente possa ter até uma opinião formada sobre ele, sobre como joga, característica, como pode ajudar, porque até esse momento é difícil. Eu ia já mudar de assunto, não, mudar de tema um pouco, de jogador, porque o que eu ia dizer? O Facundo, que chegou também, não foi barato, né? É que a gente está em Paulinho e em Vitor Roque, que são caros, mas o Facundo, que custou 72 milhões também, outro jogador veio muito caro, e não consegue fazer esse ataque jogar também, porque o Palmeiras precisa dele, né? Para que a bola chegue com mais qualidade também no Vitor, o Estevão a gente sabe o que faz por aquele lado direito lá, mas e o lado esquerdo do Palmeiras, que hoje tem Facundo? E foram gastos 72 milhões, quer dizer, não é pouco dinheiro, não. E até agora o Facundo também, o que fez o Facundo até agora, desde que chegou no Palmeiras, e esse já jogou mais, hein? Então não é aquele jogador que desequilibra. O Palmeiras gasta um dinheiro num jogador, até o Marcão estava falando esses dias aí, né? O Marcão é engraçado. Falando que o Palmeiras gastou muito, mas até agora só jogador comum, mas ninguém apresentou nada mesmo. E aí a gente tem que esperar até quando? Para quando começar a avaliar esses caras aí? O campeonato já está rolando, já estamos em abril. Começou aquele janeiro atropelado, não tem tempo de treinar, não tem tempo de preparar, aquele bagunçado. Aí passa o Paulista, aí entra o Brasileiro, começa a Libertadores. E, rapaz, Facundo, Vitor Roque, mas para quando que esses caras aí vão começar a jogar? O próprio Paulinho, que chegou machucado, era para abril, e agora já começou a Libertadores e nada de Paulinho, tinha uma expectativa. O Paulinho foi inscrito no Brasil, no Paulista. O Paulinho foi inscrito no Paulista, com expectativa de que ele pudesse jogar. Nada. Agora começa a Libertadores e não aparece. Então, não sei o que está acontecendo. Às vezes eu acho que esse departamento do Palmeiras, embora a gente reconheça que o Palmeiras é excelência, né, em muitos setores, mas eu acho que demora um pouquinho demais, né, para recuperar esses jogadores. Eu lembro o Piquerez, que teve uma lesão no joelho, fez uma cirurgia que a princípio era simples, veio voltar há pouco tempo agora, quase nas finais do Paulista. E isso foi lá atrás, né, do Brasileiro do ano passado. Então, realmente, eu não sei o que acontece, mas esses jogadores que chegaram agora, eu acho que precisam ser cobrados também, né? Facundo, daqui a pouquinho o Vitor Roque também entra nessa, esperar o Paulinho que finalmente possa estrear, porque são jogadores caros que o Palmeiras investiu muito e a temporada está indo. Brasileiro, já foi o primeiro, e o brasileiro é ponto corrido. Precisa estar bem, precisa estar disputando a ponta lá da tabela, ter regularidade. E como é que tem regularidade? Que tá certo que as lesões atrapalham, mas faz parte. Lesão faz parte dessa rotina aí dos jogos. Agora, os jogadores que estão à disposição, que estão um tempo jogando já e não conseguem entregar, tem que ter uma cobrança realmente. E o Abel precisa saber que esses jogadores precisam render mais também. E o Abel foi falar do Estevão e do Veiga. Quantos títulos, né? E o que já entregaram esses dois jogadores aí para o Palmeiras. Agora, esses jogadores que chegaram agora, está na hora de existir uma cobrança em cima deles também. Olha, eu falei do Romário, não é ele, né? Mas está por aqui o Romário, falando que esse Facundo aí, Veloso, Paulinho vai tomar essa vaga dele. Pelo jeito vai, né? Só não sabemos quando. E o problema também, Romário, é que a gente está a cada partida, a cada semana, chegando próximo também da despedida do Estevão, né? E é por ali que o Paulinho joga. Então o Paulinho vai entrar por ali na do Estevão, olha ele aí. Até agora nós só vimos o Paulinho assim, ó, sentado dando entrevista. Diz que até fez um golzinho no treino outro dia, mas a gente realmente tem pouquíssimas notícias do que está acontecendo com o Paulinho. Está se integrando, está começando a parte física, está começando a ir para campo, mas precisa também de um pouquinho de 15 minutos no jogo aqui, 30 minutos no outro ali, para ele começar a se soltar também, né? Os campeonatos importantes já começaram, Brasileiro, Libertadores, tá certo que o Paulistão, o Abel começou a dizer esse discurso que eu não gosto, né? Desde lá de trás, que tanto faz, né? Paulistão tanto faz, não era para isso que o time foi montado, mas e agora? Com um brasileiro que não foi bem na estreia,
com a Libertadores que já começou, já teve o jogo lá hoje, né, que o Palmeiras venceu, e agora já vai jogar a segunda partida lá em Recife contra o Sport, depois volta, joga a Libertadores contra o Cerro Porteño, jogo atrás de jogo agora, não para mais. Tem o jogo da Libertadores contra o Cerro e depois já tem de novo o derby aqui de São Paulo contra o Corinthians, e o jogo vai ser em Barueri, né? Vocês já sabem disso. O pessoal está falando muito do Everton, né? Estou vendo aqui na live. Deixa eu ver o que o Bruno está falando primeiro. Boa noite, ídolo. Eu não estava vendo do Bruno, não. Estava vendo outro. Mas já veio o Bruno também falar do Everton. Boa noite, ídolo. Foi falha no Everton nos gols. Olha, o primeiro foi uma cacetada do rapaz. Como que é o nome dele? O Pretel, né? O Pretel deu uma cacetada no primeiro, embora não tenha sido tão perto assim, mas eu acho que do jeito que ele pegou a bola, a vontade do jeito que ele estava, livre ali, ele pode ajeitar o corpo, acertar a passada, bater à vontade. Eu acho que não dava para pegar, não. O primeiro não dava, não. Mas o segundo gol do nosso amigo Távara, né? Acho que é Távara. Rapaz, eu não gosto quando o goleiro toma aquele gol lá, não. Ainda mais o Everton, que é um goleiro de seleção, que é um goleiro que está aí há mais de 400 jogos no Palmeiras, que é o goleiro mais vitorioso da história do Palmeiras, hein? O Everton tem 12 títulos já. É o mais vitorioso da história do Palmeiras. Mas quando a bola é batida, né? Aquela tirada, e ela não vai no ângulo, a gente tem que ver que ele pegou bem, mas estava longe, sem ângulo, e aquela batida cruzada, né, na diagonal. O que eu não gosto do goleiro, e principalmente o que o Everton fez hoje, é que ele vai na bola com a mão direita. Aquela bola é para a mão esquerda. Então, tecnicamente foi uma falha do Everton. Tecnicamente foi uma falha do Everton, porque ele não faz o movimento correto para fazer o movimento de defesa. Aquela bola é de longe, não dá para dizer que ele não teve tempo de corrigir o movimento e ir com a mão que ele deveria ter ido. Não. É uma bola longa, uma bola que viaja, uma bola que vem forte, sim, mas tem todo o tempo para o goleiro se preparar para a defesa, de dar a passada certa, de saltar no momento certo, de usar a mão correta para fazer a defesa, o que o Everton não fez. Então, quando o goleiro não faz o movimento correto, isso me incomoda muito, porque o Everton tem toda essa capacidade que a gente reconhece como um dos goleiros aí que está fazendo história, que já fez história já, né, e vai continuar fazendo, mas não pode tomar um gol como esse, pelo menos sem fazer o movimento que tem que ser feito. Isso me incomoda muito. Eu acho que era uma bola que, embora tenha sido forte, né, e cruzada, um goleiro com a qualidade do Everton, com a capacidade que ele tem de seleção brasileira, dá para pegar. Ou pelo menos chegar perto da bola. Ele não chega nem perto, porque ele não faz o movimento certo. Aquela bola não é para ir com a mão direita, é para ir com a mão esquerda, que ele teria mais condições de pegar a bola. O que me incomoda já é isso, né? Dele não fazer o movimento, que ele teria mais chance de fazer a defesa. E eu não sei como que, numa bola como essa, ele faz um movimento que ele sabe que vai deixá-lo mais distante de fazer a defesa. Então, para mim, errou o Everton no movimento, foi uma falha técnica, poderia fazer um movimento diferente, e o Everton não fez. Então, eu não gosto mesmo, me incomoda quando eu vejo um goleiro do nível do Everton, e não é só ele não, hein? Não é só ele, é goleiro de seleção brasileira, os outros estão lá também, que estão jogando fora do Brasil. Essa bola que vem no canto direito alto, ao invés deles usar a mão esquerda, eu não sei porquê, se é a mão boba, se é a mão que não é mais trabalhada, eles vão com essa mão aqui que limita o movimento. Mas não é só o Everton, não. Acho que hoje os goleiros têm feito muito isso, não é só ele. Então eu acho que é algo que se deixou de trabalhar. É algo que está deixando passar como se fosse normal, e não é. Não é, principalmente no nível que esses caras jogam. Palmeiras, seleção brasileira, joga na Europa, salários astronômicos, e o cara tecnicamente não tem o movimento correto. Eu não gosto. Debrécia, o tradicional churrasco gaúcho em São Paulo. Requinte e sofisticação ao seu alcance. Maravilhosa adega de vinhos Debrécia. Mais de 20 tipos de carnes realmente nobres. Lindo buffet com 26 tipos de salada, comida japonesa, variados tipos de pratos e cardápio exclusivo de sobremesas. Unidades Santo André, Guarulhos, São Paulo na Faria Lima, Paraíso e a mais nova unidade Marginal Tietê. E em breve, unidade São Bernardo.